Olá pessoal, sou Leandro dos Anjos e hoje nós iremos dar continuidade a nossos assuntos sobre desenvolvimento humano e qualidade de vida. É, Essa aula é destinada ao pessoal do terceiro ano A e nós vamos falar hoje sobre seis fatores que impactam no nosso bem-estar, certo? Está relacionado à qualidade de vida, que a qualidade de vida é um parâmetro que ele é bem amplo, que passa por áreas como lazer, a gastronomia, entretenimento, capacidade de consumo, socialização, saúde, educação e segurança pública. Trata-se, assim, de uma sensação de prazer que deriva também, mas não somente de um bem-estar civilizatório proporcionado pelo Estado, certo? Então, a qualidade de vida ela abrange diversos fatores, diversos parâmetros, certo? Então vamos ver os, é, os fatores que impactam no nosso bem-estar. Primeiramente, nós iremos falar sobre o excesso de trabalho. Atualmente, as grandes competições no mercado de trabalho, e isso tem gerado o excesso de trabalho, que é a pressão do mundo corporativo moderno pelo aumento ilimitado de produtividade e demonização do erro. A corrida frenética por crescimento profissional e a jornada de trabalho extenuantes tem parcela relevante de responsabilidade sobre o desenvolvimento de enfermidades. Seja, são esses diversos os fatores que causam isso, que causam esse excesso de trabalho. As pessoas, elas, na correria do dia a dia, elas cada dia querendo ganhar mais, querendo e às vezes aumentam a diária de serviço de seu costume e acaba tendo diversos problemas. Com o aumento voraz das doenças laborais, inclusive com a elevação de casos de depressão e às vezes suicídio, a ciência e o mundo dos negócios começaram a debruçar sobre o tema, resultando no surgimento de termo até então desconhecido como o burnout. A síndrome de burnout ela é uma doença catalogada recentemente. Ela é marcada pelo completo esgotamento físico e mental, certo? Então, com as causas ligadas à vida profissional. Estima-se que nos Estados Unidos, por exemplo, o burnout ele seja responsável por prejuízos anuais de cerca de 150 bilhões de reais, de dólares. 150 bilhões de dólares às organizações, certo? Então, é um prejuízo grande por causa de esse excesso de trabalho e causa de diversos problemas, como doenças, certo? Então, outro fator é a estresse. O estresse ela está ligado a, a diversos fatores. A carga excessiva de trabalho, a má alimentação, o sedentarismo, a falta de sono, horas diárias em congestionamento, escassos momentos de lazer. Essa atmosfera ela permeia a rotina de muitos habitantes, principalmente nas grandes cidades brasileiras, nas grandes capitais. E isso explica porque o país ocupa a segunda população em um ranking de estresse, elaborado pela International Stress Management Association. Isso é um problema muito grave também. O estresse crônico ele é um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida de um indivíduo. Ele provoca o aumento na produção de hormônios como a adrenalina e cortisol, acarretando desde o aumento da tensão muscular à desregulação da flora intestinal. Ela
facilita o desenvolvimento de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Isso sem falar em doenças neurológicas como Alzheimer, que é a doença do esquecimento. Vale lembrar que acostuma-se conviver com altos índices de estresse no trabalho em 23%. O risco de morte aumenta em 23% o risco de morte por doenças cardíacas, ou seja, esse problema ele pode levar à morte por outras doenças, porque vai enfraquecer o seu sistema imunológico e isso pode causar, vai facilitar que outras doenças provoquem a morte. Tem uma negligência com a saúde, ou seja, a falta de cuidado com a saúde. Muitas pessoas elas não vão ao médico constantemente. Mais de 50% dos brasileiros eles estão acima do peso, por exemplo. Quase 40% dos homens não fazem exame de próstata. Entre as mulheres, 35% 35% descobrem o câncer de mama em estágio avançado. Isso são problemas de falta de... às vezes falta de tempo para ir no médico, a correria do dia a dia, e acaba ocorrendo essa negligência com a saúde, não colocando a saúde como algo que tenha grande valor, que tenha grande importância na sua vida diária. A má alimentação e sedentarismo é outro problema. O desenvolvimento das funções básicas do organismo depende da ingestão de nutrientes e quantidades e qualidades adequadas, certo? Então, aqui, como nós podemos ver aqui, esse rapaz, ele comeu todo tipo de comida aqui e não era uma comida de qualidade. Ele comeu em quantidade, mas não em qualidade. E isso acaba ocorrendo diversos problemas. Não pensar no valor energético dos alimentos e em como combiná-los para suprir a carência nutritiva do corpo é colocar-se em risco de desenvolvimento das mais diversas doenças. O problema é que, na correria da rotina, a maioria das pessoas ignora a necessidade de planejar uma alimentação balanceada. Quando essa deficiência se alia ao sedentarismo, ou seja, a falta de exercício, falta de cuidado, abre-se as portas para uma série de disfunções que certamente vão impactar sua qualidade de vida. Então, esses são os problemas que podem trazer através da má alimentação e o sedentarismo. A falta de sono, outro problema. Não dormir direito não traz apenas mau humor ao dia seguinte, como um dos principais processos fisiológicos da vida. A ausência de sono causa repercussões metabólicas e cognitivas importantes. Por exemplo, a produção em excesso de hormônios que afetam o emagrecimento, desequilíbrio na qualidade das sinapses nervosas, prejudicando a memória de curto prazo, a redução do número de leucócitos, derrubando a imunidade, a diminuição de hormônios considerados rejuvenescedores, como a melatonina, certo? Então, isso sem falar na maior resistência insulínica, dificultando o controle do diabetes e na desregulação da pressão arterial. Com todo esse pacote de danos ao organismo,
Não é de se espantar que estudos revelam que dormir menos de 5 horas por dia aumenta o risco de morte em 65%. A falta de sono tem poder corrosivo indiscutível na qualidade de vida de uma pessoa. Então, a importância disso é de se dormir bem. É isso que nós devemos conhecer sobre isso e procurar viver uma vida bem mais saudável. Outra é o descompromisso financeiro com o futuro. Não é nenhum absurdo dizer que, de forma geral, o brasileiro não se preocupa com o amanhã. Na verdade, inúmeras estatísticas apenas confirmam a cultura de imediatismo que, infelizmente, ainda impera no país. Um levantamento recente feito pelo Banco Mundial, por exemplo, mostrou que apenas 4% da população se preocupa com o futuro. Outro estudo revelou que cerca de 34% sabem pouco ou nada sobre seus gastos mensais. Isso sem falar no mínimo no ínfimo índice de investidores quando comparamos com outras nações. Isso é algo que está ligado aos fatores que podem impactar o nosso bem-estar. Falta de planejamento para o nosso futuro. Isso também está ligado à nossa qualidade de vida. E nessa aula é isso e obrigado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esses fatores que impactam o nosso bem-estar. Certo? Obrigado.